Paz e graça, meus queridos, amados irmãos. Deus abençoe a vocês. Deus lhe dê um dia abençoado, repleto da glória e da graça de Deus. Deus lhe dê um dia repleto da unção divina. Amém? Queridos, nós vamos falar hoje sobre um homem que tem um parâmetro de santidade, que é um padrão, é um arquétipo, é um protótipo de homem de Deus. A ser seguido, né? É um protótipo, um arquétipo de fé, é um homem que tem um legado muito importante que permeia, que influencia nos dias de hoje. E nós baseando a vida na vida desse profeta, você vai ver que grandes coisas Deus pode fazer na sua vida. Então são lições muito pertinentes sobre a vida desse homem de Deus. E esse homem de Deus se chama Daniel. E nós vamos ver os princípios e valores desse homem. Vamos lá. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele levou para a terra do Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro de seu Deus. Até aí, tudo bem. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Perceba que Daniel, ele é um homem da linhagem real e nobre. Mancebos que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado os 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, desses jovens, dentre tantos jovens relevantes, houve 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram homens de Deus, homens jovens, mancebos, que tinham um amor a Deus, que tinham princípios e valores, que tinham um amor a Deus de forma tremenda. E a vida desses homens são um legado para toda a humanidade, no sentido de servir a Deus, no sentido de estar na presença de Deus. E o chefe dos eunucos pôs outro nome, a saber, Daniel, Abeltesazar, Ananias, a Sadraque, e a Misael, Mesaque, e Azarias de Abidnego. E Daniel citou no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedia ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Queridos, quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, grandes coisas Deus vai fazer no seu coração. Grandes coisas Deus vai fazer por você. Interessante que tem um princípio bíblico que diz o seguinte: aquele que se humilhar, não é quem humilhar, os humilhados serão exaltados, não. Não. Tem muitos humilhados que nunca foram exaltados. Porque o princípio não é esse. Às vezes as pessoas elas não se atentam à regra hermenêutica da Bíblia. Às vezes as pessoas não se atentam a uma palavra, e toda uma palavra faz toda a diferença. É como as pessoas falam, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Se você for olhar na Bíblia, é o amor ao dinheiro. E aqui também há um princípio: aquele que se humilhar, Deus exaltará. E aquele que se exaltar, Deus abaterá, Deus diminuirá, Deus apagará. Então, queridos, é assim que faz as coisas. É assim que se dá as coisas. Então,
Você perceba que Daniel, ele era um homem que ele decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Porque, queridos, ali naquelas bebidas tinha sacrifícios, tinha as oferendas, tinha toda sorte de iguarias e toda sorte também de comida oferecidas a demônios, né, a poste ídolos. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Porque se ele falou, se ele decidiu não se contaminar, porque a comida era contaminada. E uma vez que a comida era contaminada, ia contaminá-lo. Então ele falou, não, eu não quero comer da comida contaminada. Eu quero ter a minha própria comida que seja a fonte divina. E você vai ver, por exemplo, no versículo 9, ora Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele o vosso rosto mais triste do que dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, que a quem o chefe dos eunucos havia constituído, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta-se, peço teus servos, 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então, e veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vives que hajas com teus servos. Queridos, outra coisa que eu aprendo aqui em relação a Daniel é que Daniel ele vivia por princípios e valores. É por isso que a Bíblia fala, ensina a criança num caminho que deve andar, para que quando crescer não desviar dele. Ensina a criança num caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Querido, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo o seguinte, é princípio e valores. Queridos, nada justifica o sucesso se você não obedecer etapas, se você não obedecer princípios, se você não obedecer valores. Como já diria o grande filósofo, nenhum sucesso justifica o fracasso da família, nenhum sucesso justifica o fracasso pessoal, nenhum sucesso justifica o fracasso ministerial. Queridos, então Daniel entendeu isso. Daniel, ele pegou e trabalhou com princípios e valores. E ele falou para aquele servo o seguinte, olha, eu sei que você está preocupado, mas depois de 10 dias você vai ver a comparação. Você vai ver como nós vamos estar bem mais saudáveis do que esse pessoal que está comendo a comida do rei. Queridos, Deus é o autossuficiente. Deus, meu amado, é aquele que dá a porção dobrada. Deus é aquele que faz fluir rio de água viva dentro do nosso ventre. Deus é aquele que faz muito mais abundante daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então Daniel lançou esse desafio. Daniel lançou esse desafio e você vai ver como Daniel foi feliz. E ao fim de 10 dias apresentaram aos seus semblantes melhores. E ele estava mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, o vinho que deviam beber, e lhes deram legumes. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Deus deu um plus a mais. Daniel deu um plus a mais. Deus deu a Mesaque, Sadraque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias. Deus deu o seguinte, entendimento e sabedoria, juntamente com Daniel. Mas Daniel deu um plus a mais, a interpretação de sonhos, e você vai ver que essa interpretação de sonhos, essa visão que Daniel teve, foi que permeou, foi que colocou Daniel acima de todos os governadores da Babilônia. Porque, queridos, Deus te deu talento para a honra e glória do nome do Senhor, que ninguém pode tirar o talento que Deus te deu.
A inveja do homem não pode tirar o teu talento. O ciúme do homem não pode tirar o teu talento. O homem mau, ele não pode tirar o teu talento. O diabo, o inferno, não pode tirar o teu talento, porque foi Deus que te deu. Então faça isso para a glória de Deus. Faça isso para a glória de Deus. Faça isso para exaltar o nome do Senhor. Amém, queridos? E ao fim dos 10 dias, né, em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Querido, então você vai ver aí que Daniel, ele teve mais sabedoria, mais notoriedade, ele foi mais douto, ou seja, mais entendido do que os astrólogos, do que os magos, os feiticeiros daquela época. Porque quem dá sabedoria é Deus, quem capacita é Deus. Nós falamos, você viu ontem aqui, que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita aqueles que Ele chama. Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita aqueles que Ele chama. Então, querido, Daniel, ele se achou um homem, Deus achou Daniel um homem perfeito, um homem abençoado, porque Deus, querido, trabalha com princípios e valores. Não se esqueça que Deus trabalha com valores, com princípios, sobretudo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E você guardar o seu coração para não pecar contra o Senhor. Escondi a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, queridos, o que nós podemos perceber é que Daniel, ele tinha foco, ele tinha visão. Hoje, às vezes, eu vejo pessoas que elas perdem o foco, elas começam bem, elas têm tudo para ser feliz, para ser uma pessoa abençoada, mas às vezes se deixa se levar pelas concupiscências do mundo, a soberba da vida, a soberba da carne, e elas não cumprem o propósito de Deus. E interessante que eu vejo tantas histórias, queridos, que Deus dá chance às pessoas, e as pessoas se arrependerem, chance de das pessoas voltarem atrás, chance de as pessoas consertarem o altar. Mas as pessoas elas não querem. Por quê? Porque as pessoas esquecem do princípio dos valores. Esquecem daquilo que Deus já chamou para fazer. Esquece daquilo que é muito melhor, queridos. Princípios e valores, não há ouro e prata que compre. Não há dinheiro que compre princípios e valores. Não há, por isso que a sabedoria, queridos, você tem que buscar sabedoria. Tem um pastor, dentre tantos outros relevantes, que ele trabalha só com o livro de Provérbios, Eclesiastes, Salmos. Por quê? Porque é um conteúdo de sabedoria inesgotável. Você vai se dobrar sobre esses assuntos, sobre esses livros, pelo resto da vida. Se você só estudasse esses livros pelo resto da vida, você não ia ter tempo para discernir e para se contentar com tanta sabedoria. Porque é tanta sabedoria que tem nesses livros, queridos. Por isso que eu falo, amados, mergulhe no livro de Salmos, mergulhe no livro de Provérbios, mergulhe no livro de Eclesiastes. É cada resposta divina para nossas vidas. Né? Porque a Bíblia, queridos, é fantástica, a Bíblia é espetacular. Eu já li vários livros de vários segmentos, mas nada se compara com a Bíblia. A Bíblia tem resposta, a Bíblia tem consolo, a Bíblia tem acalento, a Bíblia tem refrigério, a Bíblia tem conforto para nossas almas em toda e qualquer situação, em todo e qualquer nível. Então a Bíblia é fantástica. A Bíblia não tem nenhuma situação que a Bíblia ela não dê um parâmetro, um padrão, ela não dê uma direção. Então é necessário a gente estar voltados, né, para a Bíblia, para a palavra do Senhor, para a sabedoria, porque a sabedoria vem do Senhor. Eu já falei aqui, por exemplo, que entendimento, sabedoria, conhecimento, inteligência são tudo diferente. É tudo diferente.
Agora, a sabedoria pode pegar tudo isso para o bem. Por exemplo, existem pessoas que são altamente inteligentes, mas não são sábias. Mas não são sábias. Aliás, o mundo é formado por pessoas que são muito inteligentes, mas não são sábias. O que é a pessoa inteligente? Ela sabe como, por exemplo, tem gente que sabe como ganhar dinheiro. Você pega as pessoas aí, essas técnicas de coach, essas técnicas de enriquecimento, é um princípio. E as pessoas que assim fazem ganham muito dinheiro, mas são pessoas que não sabem dominar a si mesmo. E a Bíblia fala que vale mais aquele que domina a si do que domina a cidade. Alguém já dizia que é necessário você ganhar a si mesmo, você vencer a si mesmo. E muitas pessoas, queridas, elas têm técnicas de enriquecimento, ela fica rica, fica milionária, fica bilionária, mas não controla as suas emoções. E pior do que isso, muitas pessoas são especialistas nos outros, mas não sabem nada sobre a si mesmo. Muitas pessoas são especialistas nos outros, mas não sabem nada de si mesmo. São pessoas que saem pontuando a vida de A, de B, de C, de D, de E, de F, mas sobre si não sabe nada e ela faz 10 vezes pior do que a pior pessoa que ela expressa um comentário, expressa uma afirmação. É só você olhar a vida dela, é só você fazer uma análise da vida dela. Então, todas as pessoas que ela pontua, que ela gosta de expor às outras, todas as pessoas que elas gostam de humilhar as outras, todas as pessoas que elas gostam de sobressair sobre as outras, pontuando A ou B ou C, você pode perceber que a vida dela está 10 vezes pior. Só faz uma análise. Não precisa você ter bola de cristal, não precisa você ter muita capacidade intelectual. Só faz uma análise. Olhe para as pessoas que criticam a todos. Claro, queridos, uma análise, eu sempre falo, uma análise, você fazer uma análise oferecendo uma solução, isso é bom, isso é ótimo. Mas, na verdade, muitas das vezes, a arrogância do homem, a soberba do homem, ele atinge um nível maior do que o outro, social ou intelectual, e tolamente, burramente, aí que ele escorrega, que ele vai se surgir contra uma pessoa, por menor que seja, aí a desgraça está feita. Por quê? Porque todas as vezes que ele fizer isso, vai vir algo contra ele. E isso, querido, em qualquer esfera, esfera eclesiológica, esfera empresarial, esfera política, esfera social, porque o mal existe, existe. O mal continua agindo, agindo, mas também há princípios. O mal não perdura. Não há, alguém dizia que não há mal que dure para sempre, né? E não há bem que dure para sempre, mas eu acho que o bem ele é perpétuo. O bem ele é perpétuo, porque o bem vence o mal. Eu só fico na primeira parte que não há mal que dure para sempre. E nós devemos sempre procurar fazer o bem, fazer uma análise de nossas vidas, fazer uma reflexão de nossas vidas, fazer uma autoavaliação de nossas vidas e pontuar aquilo com nós mesmos. Porque você, querido, não precisa de pastor, você não precisa de um intermediário, você não precisa, é você e Deus. E você fazer essa reflexão com Deus, pedir a Deus que Deus trabalhe no seu ser, trabalhe no seu caráter, que você venha ser uma pessoa melhor, você venceu uma guerra antes, glória a Deus. Vai para amanhã, vence outra guerra, glória a Deus. Daqui a uma semana, vence outra guerra, glória a Deus. E assim vai ser uma vereda do justo. A diferença do justo para o tolo ou aqueles que se dizem justos, mas vivem na tolice é essa. Porque o justo, ele procura mudar sua vida, ele olha para dentro de si, ele olha para si mesmo, não olha para o redor. O apóstolo Paulo fala, examina-te a ti mesmo. É, Paulo falando para Timóteo, nós pregamos aqui, cuida-te de ti mesmo. Então é necessário nós voltarmos para si, né, e vermos nossos caminhos, nossas veredas, se estão de acordo com a palavra de Deus, se estão de acordo com os princípios bíblicos, se estão de acordo com aquilo que fere a Deus. Né? Eu sempre falo, queridos, o que for tirar sua comunhão com Deus, aborte. Como falar aborte, é questão de qualquer projeto ruim. Né? Qualquer projeto ruim. Não é o aborto
em si, porque eu sou contra o aborto. Aborto não. Quem comete aborto se insurge contra Deus, né? A Bíblia fala que Deus que dá a vida e é Deus que preserva a vida. O homem não tem direito de abortar criança, né? Se você fez uma besteira, tem os métodos anticoncepcionais. Claro que a gente não vai aqui incentivar, mas se é uma realidade, né? Você não pode também, ao seu bel prazer, por algum momento, e depois descontar na vida de um ser inocente. Não pode isso. Isso é pecado. A Bíblia não dá autorização para o aborto, né? Então, agora, projetos que você está, projetos nefastos, sórdidos, que vai lhe comprometer a saúde da sua família, a saúde da sua vida, a saúde da sua igreja, a saúde, sua saúde. Queridos, aborte sim. Esse aborto é um aborto permitido por Deus. O que é abortar? Abortar é destruir. Então destrua todo plano que não está de acordo com o processo e o projeto de Deus. Mesmo que você venha se dar aparentemente bem, mesmo que você venha se sobressair, mesmo que você venha ganhar dinheiro, mesmo que você venha estar em uma posição superior, mas querido, é melhor você ter o pouco com Deus do que o muito sem Deus. É melhor você ter a cabeça, um bom nome. A Bíblia fala que coisa boa, digno de honra, é o bom nome. É bom você ter um bom nome do que você estar sendo destituído da glória de Deus, destituído daquilo que Deus fez para você. E muitas pessoas com sentimento, depois de avisada, depois de as pessoas comentarem, né, pessoas boas, as pessoas elas insistem no erro. Porque, queridos, a questão é o seguinte: nós somos humanos. É por isso que a Bíblia fala que no, no conselho, né, no meio do conselho, é sabedoria. Não quer dizer que você não vai errar, que você não vai escorregar, mas você procura alinhar de forma mais rápida. Essa é a diferença do sábio. Porque o sábio erra, sempre erra, mas ele volta para o trilho de forma imediata, o mais rápido possível. E tem erros que ele fez que ele não comete mais. E outra, tem erros que ele evita. E outra, e na multidão de conselhos a sabedoria, ele busca conselheiros. Busca conselheiros. Porque não adianta você estar, queridos, em uma epopeia, num apogeu, aonde Deus está fora, aonde Deus é colocado de lado. Eu fico olhando assim, às vezes eu gosto muito de filme, e eu vejo aqueles impérios, daqueles imperadores romanos, né, daqueles homens que tinha aquela dinastia, tinha aquela prerrogância, tinha aquele domínio sobre tudo, e ele achava que era inabalável. Mas a derrota deles, queridos, começa com a arrogância. Toda vez que ele deixou a arrogância arrotar no seu coração. E todos eles terminam só. Aí você vai ver todos os reis, né, esses tiranos, como Mussolini, Hitler, a princípio, né, quando, se você voltasse lá atrás, no apogeu do nazismo, era algo que era invencível. Se você botasse lá no apogeu do Gengis Khan, né, outro ditador, monarca, que, que governava com mão de ferro, contra a cidade, você vai ver que ele era invencível. Até no dia de hoje, quantos ditadores foram aí derrubados, como Bashar al-Assad, como Saddam Hussein, como dentre tantos outros, né? Porque, queridos, o mal, a soberba precede a ruína. E eu fico olhando assim, meu Deus, e nos dias de hoje também, quantas pessoas que por causa de um prato de lentilhas vende a sua primogenitura. Quantos homens aí que a gente viu no nosso Brasil, homens que tinham uma fortuna incalculável por querer ter mais fortuna, por amar mais o dinheiro, acabaram com sua vida, acabaram com sua moral, pessoas que tinham até uma história linda nessa nação, uma história de empregos, uma história de
grandes empresas e por causa de querer ganhar mais, acabaram manchando a sua reputação, manchando a empresa e muitos desses até se arrependeram, mas muitos não. Então, queridos, é bom ter o bom nome. O bom nome é você fazer e você compreender. E não é questão, querido, de você não errar, porque todo mundo erra e todo mundo vai errar. É questão de você consertar os seus erros. É a questão de você errar menos. É questão de você depender mais de Deus. É questão de você ser uma pessoa agraciada por Deus. Porque Davi errou, mas Davi consertou o seu erro. Tem um pregador chamado James Swagger. Esse homem, através das mãos de Deus, fazia as coisas extraordinárias. Ganhava almas, era uma espécie de Billy Graham e com muito poder mesmo. Teve uma queda na sua trajetória, esse homem se ergueu e hoje, ainda velho, dá frutos, uma espécie de Davi. Ele não ficou prostrado, ele reconheceu seu erro e voltou para a posição. Quem dera que muitos pregadores, quem dera que muitos de nós, né, fosse igual a este homem. A questão não é errar, queridos, que todo mundo erra e todo mundo vai errar. A questão de você voltar para o prumo, você voltar, como a Bíblia fala, lembra-te de onde caíste. Lembra de onde caíste. Então a questão de você voltar para o prumo, você ser aquele que Deus escolheu para ser. E eu gostaria de falar aqui também sobre Daniel, queridos. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e orava no seu quarto, janelas abertas, a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava. E dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, queridos, Daniel foi um homem impressionante. E você vai ver princípios, queridos. Quando você lê a Bíblia, queridos, se atente para os detalhes. A gente sabe que Daniel foi um homem sábio, a gente sabe. A gente fala, Daniel ele interpretou os sonhos e visões que Nabucodonosor teve, que foi o império com os 4 animais, né, que foi representado pelo império babilônico, o império medo-persa, o império grego, né, o império romano e outro império que era como de ferro e barro e bronze, né? Então, depois do Império Babilônico, veio o Império, os Medo-Pérsia, veio a Grécia, veio a Roma, né? E depois veio o Império com mão de ferro, né? De bronze e barro. Então, Daniel teve essa interpretação. Para você ter ideia, né? Daniel, ele teve uma visão. Daniel é um dos livros mais completos da Bíblia. Ele teve uma visão dos acontecimentos finais. Alguns dizem que o livro de Daniel, escatologicamente, ainda é mais completo do que o Apocalipse, para você ter ideia. E Daniel teve tanta revelação, querido, tantos detalhes, que eu acho impossível, por melhor que seja o escatologista, ele que se debruça na matéria, ele discernir totalmente tudo que Daniel teve as visões. Então Daniel teve visão completa de reis, de épocas, e a Bíblia fala que Deus revelava a ele os modos e os tempos e o modo, ou seja, como agir e no quando agir. Então, essa sabedoria de Daniel foi fantástica, mas por quê? Porque ele tinha princípios e valores, querido. Ele escondeu a palavra de Deus no coração para não pecar contra ti, né? Eu me lembro que quantas vezes, às vezes eu saía com os meus amigos ofereciam, né, escola normal, bebida, né? Toma aqui, pastor, toma aqui, ó, Zé, uma cerveja. Eu não quero não, porque eu não bebo. Por quê? Porque aquilo foi incutido no meu coração, né? Então, escondi a palavra do Senhor para não pecar contra ti. Então, queridos, nós devemos ser como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ore, você pode até orar, querido, 10, 20 vezes ao dia, porque a oração não é você fazer aqueles longos discursos. Se eu falo com Deus, Deus, obrigado por tudo, me abençoa nesse dia de hoje, Pai Celestial, me abençoa. Eu estou orando. Mas nem isso ninguém faz, nem oração de 1 minuto as pessoas fazem. Você viu que essa oração que eu fiz aqui não levou nem 30 segundos, mas nem isso as pessoas fazem. Claro que quanto mais tempo você passa na presença de Deus, isso é bom, isso é ótimo, isso é fantástico.
Mas eu entendo que nem todo mundo tem esse tempo. Eu entendo que as pessoas têm alguns afazeres, né? Mas tem pessoas que têm esse tempo e não ora. E até que não tem tempo, pode fazer uma oração de 30 segundos, querido. E Deus vai compreender, porque não é a intensidade, é a qualidade. E não é o tempo, é a qualidade. Agora, logo, se você passa tempo com quantidade e qualidade, né, aí a bênção vai ser exponencial, aí vai ser transbordante, vai ser maior ainda. Agora, claro que Deus, ele responde todas as nossas orações. Deus responde todos os nossos anseios. É que eu falo, nesse dia de hoje, queridos, a Bíblia explica tudo. Qual o maior caminho para a ansiedade? 1 Pedro 5,8 e Filipenses 4,6. Meu amigo, não tem como você fugir dessa realidade. E quando a pessoa entende esses dois versículos, meu amigo, não tem ansiedade no mundo que vença uma pessoa, não tem. Mas eu creio que Deus vai falar poderosamente no seu coração e você vai ser abençoado com essa palavra. Então, querido, se essa palavra lhe abençoou, escreve aí, dá o ok, mas assine esse canal e comente, querido, que você vai ajudar esse canal a ser divulgado, né? Então, quando você comenta, é bom você colocar o legal e também comentar. E quando você comentar, isso ajuda muito a mim e a esse canal, amém? Para que outras pessoas venham a ser abençoadas. Eu não estou aqui para me querer aparecer, pelo contrário, não sou disso, nem gosto disso. Mas se for para a glória de Deus, estamos aqui para fazer, né, o que Deus tem feito em nossas vidas. Então, dê o seu like, escreva um comentário hoje, né? Amém? Então, Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças